Boa noite, amados irmãos. Quero cumprimentá-los, a paz do Senhor. Antes de nós passarmos para a palavra que vamos estar trazendo para a igreja, gostaria de pedir que você estivesse estendendo suas mãos em direção aos pequenos que vão estar saindo também para receber a sua porção, a porção da parte de Deus, a palavra de Deus, né? Que é privilégio, já tão cedo assim, já serem ensinados no caminho do Senhor. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, queremos pedir a tua bênção, a tua ajuda, Senhor meu Deus, a tua direção, através do teu Espírito Santo, Senhor, para que esse momento dos pequenos seja um momento proveitoso para a edificação da vida deles. Usa a tua serva, Senhor, professora, que vai estar sendo o instrumento teu na vida dessas pessoas, dessas crianças, que em tudo, Senhor, o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, nós oramos a ti e agradecidos somos, Pai. Amém? Graças a Deus. Mais uma vez quero cumprimentá-los, quero convidá-los a estarmos abrindo um texto da Palavra de Deus e em cima desse texto nós vamos estar trazendo algumas considerações, refletindo um pouquinho sobre esse texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 15 também. Evangelho de Mateus, 15. Vamos ler até o versículo 20. E vamos estar intitulando essa mensagem com as seguintes palavras: avaliando o que procede do coração. Avaliando o que vem do coração. Então, disse Pedro a Jesus: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, maus intentos, maus propósitos, maus desejos. E aí Jesus fala de homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Até aqui. Jesus estava trazendo uma resposta a algumas pessoas que o haviam questionado sobre o fato de que seus discípulos não lavavam as mãos antes de comer, sendo que isso era uma tradição dos judeus. E Jesus lhes responde objetivamente que não é o fato de eles comerem sem antes ter lavado a mão que seriam contaminados. E a sua justificativa é porque tudo aquilo que entra pela boca vai ser digerido, né? Vai para o ventre e depois é eliminado, diz ele, em um lugar escuso. Mas o que sai da boca, isso que procede do coração, isso sim contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Claro, Jesus poderia falar de tantas outras coisas. Mas quando nós lemos esse texto e nós refletimos nesse texto, nós vamos constatar, na verdade, a respeito de algo que nós já sabíamos. Que do nosso coração, não importa se sejamos bons ou maus, mas em algum momento do nosso coração procederá coisa ruim.
maus desígnios, segundo palavras de Jesus. E ele fala, ele cita situações que são mais evidentes, que são coisas ruins. Existe uma evidência clara sobre o homicídio, sobre adultério, muito embora eu acho que hoje o adultério já não é visto como se via muitos anos atrás. Da mesma forma, a prostituição. Furtos. Falsos testemunhos. Blasfêmias. Ele cita alguns, mas poderia, como disse anteriormente, ele poderia citar muitas outras coisas. Jesus quer dizer que do coração, do nosso coração, procedem coisas ruins. O nosso coração, ele é a fonte de tudo aquilo que nós haveremos de fazer, primeiramente nasce no coração. Mas é claro, nós jamais podemos nos esquecer que não somente coisas ruins procedem do nosso coração, às vezes, mas também procedem coisas boas. O coração é algo muito volúvel, muito que busca facilmente dois lados, se inclina facilmente para o bem, mas também se inclina para o mal. Então, seríamos injustos se não disséssemos que do coração também procede coisas boas. Jesus, ele se ateve, ele voltou a atenção das pessoas para o lado mal do coração. Mas nós podemos esquecer que do coração também procede, por exemplo, o perdão, a gratidão, procede do coração. Arrependimento procede do coração, solidariedade, compaixão, tantas coisas boas procedem do coração. E eu, por conta, eu busco falar sobre esses dois lados justamente para nos fazer lembrar, ou quem sabe para poucos, advertir até, que do mesmo coração, do seu coração, do meu coração, do mesmo coração, procedem coisas boas, mas procedem coisas ruins. Ora, o coração se inclina para o bem, mas ora, o coração se inclina para o mal. O profeta Jeremias, quando ele fala sobre o coração, no capítulo 17 do seu livro, e no versículo 9, quando ele faz menção sobre a perversidade do coração. Se você prestar atenção no texto, se você depois for buscar, ler o texto, você vai ver que ele não se refere propriamente ao coração do homem mau. Ele fala do coração. Ele fala do nosso coração. Nosso coração é enganoso, diz ele. Ele é enganoso. E mais, ele diz que o coração é perverso. Pode brotar dentro do mesmo coração coisas boas, mas pode brotar de um coração, do mesmo coração, coisas ruins. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai constatar essa grande realidade em pessoas que foram grandes homens, conhecidos por sua bondade, mas que ironicamente manifestaram em algum momento um lado ruim, sombrio, escuro. Quando a gente se lembra de Davi, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, o homem que amava a Deus, o homem
que desejou, acima de tudo, honrar a Deus. Esse era o seu grande desejo. Isso era o que brotava, o que nascia, era o que procedia do coração de Davi. Exaltar Deus. E ele diz para o profeta: puxa, eu moro num palácio com obras riquíssimas, todo ornamentado, luxuoso. E o meu Deus, ele habita numa tenda feita de pelo de bicho. Eu quero fazer um templo para exaltar o nome do nosso Deus, uma obra magnífica. Deus não permitiu ele fazer, quem fez foi Salomão, seu filho, mas não há dúvida nenhuma que isso agradou o coração de Deus. Deus se alegrou por isso ter nascido no coração de Davi. Esse mesmo homem que desejava sempre enaltecer, exaltar o nome de Deus, com essa mesma intenção, ele vai enfrentar um gigante chamado Golias, que afrontava o exército de Deus, que afrontava o nome de Deus. E Davi, ele não tem uma manifestação de querer se mostrar, como talvez supunham seus próprios irmãos. Davi, ele não quer aparecer. Davi não quer mostrar toda a sua habilidade de atirador de funda. Davi, ele quer matar o homem que estava ironizando o povo de Deus e o próprio Deus. A intenção de Davi foi honrar Deus. Tanto que na sua fala a Golias, ele diz: você vai ver, e todo este povo que está ao nosso redor, que existe um Deus em Israel, que livra não com espada, mas livra pelo seu poder. E Davi tem uma vitória maravilhosa, e todos viram. Ele era um garoto franzino, um menino, ruivo, de bela aparência, diante de um gigante. Claro que o nome de Deus foi exaltado, e essa era a intenção dele. Mas esse mesmo coração, esse mesmo Davi, ele desejou adulterar com uma mulher. Uma mulher casada, esposa de um soldado seu, chamado Urias. E Davi, ele deseja uma mulher que não era sua, que lhe era vedado isso, ele sabia que não podia, e no coração dele nasce isso. Ele adultera com ela. Essa mulher fica grávida do rei Davi, e quando ele descobre, nesse mesmo coração bom, vem o desejo de matar o esposo dessa mulher. Davi, eu não estou falando de uma pessoa qualquer. Um coração nobre, um coração segundo o coração de Deus, mas que busca, em algum momento, fazer aquilo que era abominável a Deus. Quando a gente olha para Davi, especialmente no início da nossa fé, a gente se decepciona, mas é um alerta para mostrar que o nosso coração é assim. Nosso coração. E quando eu falo do nosso coração, eu falo, irmão, de pessoas como nós, que cremos que temos uma experiência com Deus, que já tivemos uma experiência maravilhosa com Deus, que temos a convicção de que o nosso coração está sendo trabalhado, mas ainda persiste, às vezes, em nosso coração, o surgimento de coisas que não são boas, que não são agradáveis. Quando eu me lembro do filho de Davi, quando eu me lembro de Salomão, o homem considerado mais sábio do mundo, depois de Jesus, ninguém foi mais sábio que Salomão, nem antes nem depois, nem mais rico.
E quando ele era um jovem ainda, recém-empossado como rei, Deus aparece a ele e diz: Salomão, pede o que você quer. O que você quiser, eu te dou. E Salomão disse assim: Senhor, eu quero que o Senhor me dê sabedoria para poder governar este povo, tão grande povo. Note que, mesmo pedindo sabedoria, esse pedido podia estar por trás, envolvido certa vaidade. Eu estou certo no que falo, porque ele poderia ter no fundo, no seu coração, o desejo de receber sabedoria para se tornar um grande rei e para ser conhecido como um rei o melhor, o bom, o sábio. Até nisso poderia haver um pouco de vaidade. Mas não. O que havia no coração de Salomão era o desejo de governar bem o povo de Deus. Por causa de Deus. Por temor a Deus. Para agradar a Deus. Por isso ele pede sabedoria. Um homem que tinha flashes assim, de uma forma maravilhosa de atitudes, de ideias, como aquelas duas mulheres que vão disputar um filho, né? E, na verdade, nós sabemos o que aconteceu. As duas, cada uma tinha o seu filho e, à noite, uma, sem querer, debruçou-se por cima do seu filho morreu sufocado. No dia de manhã, essa que matou o filho trocou os filhos, né? E a outra, que era a mãe do filho vivo, viu que ela fez isso e eles vão diante do rei questionar. Ela vai, disse: olha, essa mulher fez isso. Ela matou o filho dela, agora trocou. E ela disse: não, não é assim. E aquela discussão, e o Salomão diz: me dá aqui uma espada. Eu vou dividir no meio a criança, cada um vai ficar com uma metade. E uma disse: tá bom. E a outra disse: não faz isso, dá para ela. E Salomão disse: é dela, filho. Essa que disse pode entregar para ela, porque ele viu, né? Então um coração sábio, um coração maravilhoso. Mas esse coração, ele desejou amar muitas mulheres, mulheres que ele não podia amar. Porque a lei lhe vedava. Ele se casou e teve aproximadamente 1000 mulheres. 300 esposas e 700 concubinas. Todas, quase todas, sem exceção, mulheres que iriam desviar o seu coração de Deus. A lei de Moisés dizia que um hebreu não poderia casar com uma mulher estrangeira, porque ela muito provavelmente ia levar o coração dele a se desapegar de Deus e adorar o Deus daquela nação. E esse coração tão sábio, esse coração que dele brotava tanta coisa boa, um dia resolveu fazer o que Deus não queria. E ele fez. E essas mesmas mulheres torceram, deturparam, mudaram, né? Contaminaram o coração de Salomão. E esse coração, já na sua velhice, desejou fazer templos para os deuses dessas mulheres. É uma decepção. É o coração. O coração que se inclina para o bem, mas o coração que se inclina para o mal. Mas a nossa grande derrota não é, jamais será, nem consideraria uma derrota o fato de, num dado momento, nosso coração ser invadido por um desejo mau. A nível de coração. Sabe, aquele sentimento, aquele desejo, aquela vontade que se aloja, clamando por algo que não agrada a Deus. E não precisa ser obrigatoriamente um adultério, um homicídio, um furto, uma blasfêmia. Pode ser coisas que talvez na nossa avaliação sejam coisas simples, coisas pequenas. A nossa derrota, e eu torno a frisar, e você vai entender claramente.
não é o fato de em algum momento o meu coração ser envenenado por um sentimento, por um propósito, por um desígnio. A derrota está no momento em que eu satisfaço esse desejo. E você vai ver que evangelho é isso. É negar-se o tempo todo a si mesmo. Por que Jesus diz negue-se a si mesmo? Ele sabe do que está falando. E nós devemos saber do que ele está falando. Ele está falando dos desígnios maus que se levantam dentro de nosso coração e compete a nós satisfazê-los ou não. A derrota não está em sentir, em ser tentado. Jesus Cristo, com toda a sua perfeição, foi tentado em todas as coisas. Mas ele não pecou. O grande lance, a grande questão, e às vezes eu não sei se você se sente assim, quando por alguma razão, o coração da gente, por causa de alguma coisa que alguém nos fez, por alguma justiça que nós sofremos, nosso coração ele é envenenado, ele é cheio de um sentimento mau. E a gente, num dado momento, especialmente quando a gente é crente, a gente chega ao ponto de achar que pecou. De que a gente está mal. Mas isso, invariavelmente, sucede e sucederá a todas as pessoas. O problema é quando eu cedo. É quando eu estendo a mão e quando eu faço aquilo que está clamando dentro de mim. Faça isso. Haja assim. E eu tenho duas opções. Eu posso me atirar em satisfazer esse meu desejo ou esse meu intento. Ou eu posso dizer, não, eu não vou fazer. A isso nós chamamos, biblicamente, de domínio próprio. Como é importante a gente conhecer um pouquinho de Bíblia, né, irmão? Quando a gente olha o fruto do Espírito e você vê o último aspecto do fruto do Espírito lá em Gálatas 5:23, ele diz domínio próprio. Por que eu preciso de domínio próprio? Para dominar a quem? A mim mesmo. A dizer não para mim, para o meu coração. A Bíblia diz que é uma grande vitória, não aquele que cerca uma cidade, mas aquele que refreia e domina o seu desejo. E eu dou o endereço. Quando você chegar em casa, você pode depois olhar a tua Bíblia em Provérbios 16:32. Provérbio de Salomão. E o provérbio diz, é melhor aquele, é superior. Ele é maior. Aquele que domina o seu desejo. O que é dominar o desejo? É não satisfazê-lo. Do que aquele que domina uma cidade. Ora, essa. Quem é maior do que alguém que domina uma cidade, que cerca uma cidade, que toma conta de uma cidade? Estamos vivendo agora um tempo, né? Em dimensões maiores, não de cidade, mas de nação. E nós estamos vendo tentativas de se dominar regiões, né, na geopolítica. E alguém olha para esses homens como grandes. A Bíblia diz que esses não são os maiores. Os maiores são aqueles que conseguem dominar o seu desejo. Torno a dizer, por isso mesmo, quando Deus entra em nossa vida, quando Deus passa a fazer parte da nossa vida, e Ele infunde seu Espírito em nós,
E uma das coisas que o seu Espírito trabalha em nossa vida é nos conceder essa condição, essa capacidade de dizermos não para nós mesmos. Claro, para aquilo que é mal, irmãos. Acho que miséria maior seria a gente dizer não para aquilo que é bom, né? Você ser, por Deus, tocado a fazer uma coisa, né? Deus fala no teu coração, faça isso. É uma coisa boa e você diz, não. Ele não merece. Não gosto dele. Ele não me respeita. Mas não quero nem entrar nesse detalhe. Eu quero falar de coisas ruins que nós precisamos aprender a dizer não. Jesus fala sobre isso, sobre negar-se a si mesmo. É uma das condições do discipulado. Uma das coisas que a gente aprende é negar-se a si mesmo. E eu acho que essa fala de Jesus Cristo tem relação direta, é exatamente sobre isso que nós estamos falando. Pastor, para você pode ser algo ruim e para outra pessoa algo bom. E eu acho, pastor, que as opiniões têm que ser respeitadas. O que você considera injusto, eu posso considerar justo. O que o senhor considera imoral, eu posso considerar imoral, moral ou até amoral. Como é que que critério o senhor apresenta para avaliar aquilo que está no meu coração? Nós devemos seguramente avaliar e não vamos dar o caminho das pedras, né? Temos um caminho que nos leva a a forma correta de nós avaliarmos aquilo que está em nosso coração. E quando nós avaliamos aquilo que está no nosso coração e nós reprovamos, deveremos negá-lo. Deveremos abrir mão. Devemos vigiar, devemos avaliar o desejo que se aloja. Nós fazemos avaliação todos os dias, meu querido. É porque a gente não se apercebe. O dia todo, todos os dias a gente avalia. A gente avalia o tempo. A gente avalia se está quente, se está frio. A gente avalia no restaurante a comida, como está, a cara da comida. A gente avalia o tempo todo. E por que não haveríamos nós de avaliarmos aquilo que nasce em nosso coração? Mas como avaliar? Qual o critério, pastor? Portanto, apresento 3 coisas que Deus nos proporciona para que nós não tenhamos desculpa, para que nós não venhamos a considerar que estamos indefesos nesse sentido. A primeira coisa que nos possibilita avaliar é a nossa consciência. Mas eu não falo de uma consciência qualquer. Eu falo de uma consciência enriquecida pela palavra de Deus. Uma coisa é o cara ter uma consciência, outra coisa é a pessoa ter uma consciência, mas essa consciência ela é nutrida, ela é alimentada porque constantemente ele se depara com aquilo que Deus quer para ele, com aquilo que Deus aprova, com aquilo que Deus desaprova. Então eu tenho a consciência, muitas vezes trazida pela educação que meu pai me deu, mas eu tenho em grande parte a consciência de algo que não devo fazer, porque a palavra de Deus me disse, eu tenho essa consciência. Daí a necessidade
de nós aprendermos e buscarmos cada vez mais, crescermos no conhecimento da palavra de Deus. Se a minha mente, se o meu coração está cheio da palavra de Deus, certamente, no momento em que algo acontecer ou nascer dentro do meu coração, a minha consciência, quer dizer, o meu conhecimento daquilo, o conhecimento que eu tenho a respeito das coisas, do pensamento de Deus, da própria avaliação de Deus está em mim, então ela me faz, não faça isso. Você sabe que não deve. A minha consciência. Por isso que Deus, quando ele lamenta o desencaminhar do seu povo Israel, através do profeta Oséias, ele diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Pô, fulano, você fez isso? Pô, mas eu não sabia. Ah, é? Eu não sabia que isso desagrada a Deus. A consciência enriquecida pela palavra de Deus. Quanto mais eu me alimento, quanto mais eu busco conhecer a palavra de Deus, mais a minha consciência estará qualificada para alertar o vermelho quando alguma coisa estiver prestes a acontecer. Fulano, não é por aí. Eu não sei se você teve já alguma vez essa experiência. Eu acho que não precisa nem ser uma pessoa crente, uma pessoa muito espiritual, até pela educação que nós recebemos dos nossos pais com relação a coisas práticas do dia a dia. A boa educação, pelo menos antes, dava isso aos filhos. Você não precisa ter uma grande experiência com Deus e de repente vem alguma coisa dentro de você para você fazer algo. Opa, espera aí, não está certo isso. A vontade é de fazer, mas a tua consciência diz que não é para fazer. Você imagina uma consciência nutrida pela palavra de Deus. Muito mais habilitada ela estará para dizer não. Mas além da nossa consciência, nós temos algo grandioso. O próprio Deus habitando em nós. Nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nosso coração. Eu não sei se você crê que o Espírito Santo habita no seu coração. Nós cremos que o Espírito Santo é concedido a todo aquele que entrega a sua vida a Cristo e o aceita como Senhor e Salvador. Ele passa a habitar dentro de nós e ele passa a nos orientar. Uma das coisas que o Espírito Santo faz em nossa vida é nos guiar. O apóstolo Paulo, quando fala na sua carta aos Romanos, no capítulo 8 e no versículo 14, ele diz: porque os filhos de Deus são guiados pelo seu Espírito, ou pelo Espírito Santo. Note bem que além da palavra de Deus, que nós conhecemos, que nós lemos, e isso está na nossa consciência, nós temos consciência do que sabemos, nós temos o Espírito Santo, que habita em nosso coração e que nos orienta a nós tomarmos a decisão e assumir a direção certa num dado momento. Sabe quem que convence o homem do pecado? Ele, o Espírito Santo. Jesus Cristo, ele fala no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 7, que é o Espírito concedido pelo Pai, o Espírito Santo, que vai nos convencer e vai convencer o mundo do juízo, da justiça, do pecado. Se ele convence o mundo do pecado, daquilo que é erro, da falha, do tropeço, imagine nós que fomos separados por ele e para ele, e ele habitando em nós. É claro que ele nos alerta, é claro que ele nos fala, mas como é que está a minha comunhão com ele? O meu tempo com ele? Quanto tempo dedico a ele? Qual é a minha intimidade que eu tenho com ele?
Eu não sei quanto tempo você é casado com a sua esposa. Eu não sei quanto tempo você é casado com o seu esposo. Mas certamente o tempo nos ensina a conhecer o nosso cônjuge. Às vezes não precisa nem falar e a gente já decifra. Né? A gente decifra. O tempo proporciona isso. Sabe por quê, irmãos? Por causa da intimidade, do convívio diário, todo dia junto. A gente vai descobrindo. Né? Intimidade com Deus nos proporciona isso. Muitas vezes nos falta a capacidade de discernir o falar do Espírito Santo em nós. Mas se temos intimidade, Ele pode nos dizer, não faça. E aí eu me refiro a coisas que talvez na nossa cabeça pairaria uma dúvida. Não seria um homicídio, um furto, uma blasfêmia, um adultério, mas uma coisa que será que isso está errado? Porque, é claro, irmãos, coisas pesadas, coisas graves, a nossa própria consciência, o nosso conhecimento nos proporciona isso. Mas muitas vezes nós vamos ter que voltar atrás em atitudes, em intenções que nascem dentro do coração e é o Espírito Santo que nos leva a isso. E às vezes pessoas são usadas por Deus para falar ao nosso coração. Né? Eu não diferencio muito, sabe, a fala do Espírito Santo e quando Deus usa alguém para falar. Há muitos anos atrás, já contei essa história pelo menos umas 5 vezes na igreja. Minha mãe, aos 70 e poucos anos, foi espancada por um marmanjo de quase 2 metros de altura, numa briga que meu irmão, falecido já, que era médico, se envolveu aqui em Meia Praia. E meu irmão tinha surrado esse cara, era um cara grande, mas meu irmão, não sei por que carga d'água, derrubou esse camarada, ele ficou louco. Minha mãe, que estava no carro, porque meu irmão saiu do carro para fazer essa briga, ela saiu do carro e foi em direção a ele e abraçou, já tinha encerrado a briga. E a minha irmã estava ao lado do meu irmão, assim, abraçada, e o cara inconformado, ele vem correndo pelas costas e ele dá uma voadeira no meu irmão e derruba meu irmão com a minha mãe abraçada nele. Eu não era pastor na época, mas já tinha, eu acredito que eu já devia ter uns 10 anos, pelo menos, ou mais, de conversão. E quando ela caiu, ela bateu com a costela, ela fraturou a costela e ela quebrou boa parte dos dentes dela, ficaram quebrados. O pessoal tentou linchar os camaradas, estavam em 3. E aí veio o pessoal, acudiram ali, a minha mãe, meu irmão, essa coisa toda. Meu irmão ficou simplesmente inconformado, porque na época minha mãe tirou as fotografias, mostrou, foram à delegacia para fazer toda a ocorrência, né? Toda roxa, ficou assim, deformada. E o que veio no meu coração? Eu posso dizer sem medo, se eu vou matar esse cara. Mano, não estou brincando. Se eu vou matar. Eu não pessoalmente, né? Descobrimos quem era, porque eles fugiram, ninguém sabia quem era. Eu descobri. Eu tinha pessoas conhecidas meus conhecidos ligadas à polícia, à época, Polícia Federal. E eu descobri, por intermédio das placas, cada um deles. Os 3. Num dia. Irmãos, Deus ajuda. Mas eu quero dizer para você, para fazer o mal, o diabo ajuda mais ainda. Pode ter certeza. Para te levar para o abismo, irmão. E quando eu descobri, e eu e meu irmão mais velho, nós intentávamos realmente liquidar essa pessoa. Nós íamos estabelecer um plano. Isso estava no coração. Irmãos, eu ceguei. Ceguei. Pastor, você não sabia que matar um cara
a minha cabeça vinha a palavra justiça. É justiça, essa é justiça. É. E aí eu liguei para o meu pai. Quando descobrimos, meu falecido papai, o velho Clóvis, meu grande amigo. E eu disse, pai, descobri quem foi os caras. Você é? Descobrisse? Descobri. O que tu vais fazer agora? Tu que impões e levantas uma Bíblia nas igrejas, que falas de amor, que falas de perdão, o que você vai fazer? Sabe o que é um banho de água fria, irmão? Irmão, sabe assim, por isso que eu digo que foi Deus, irmão. Deus só usou ele, mas foi Deus. Teve que ser a voz do meu pai. Deus usou ele. E eu vi o absurdo que eu iria fazer. Muito embora estivesse no meu coração. Eu podia ter feito. Deus me deu um grande livramento. Certamente. Né? A Bíblia diz que se nós andarmos no Espírito, se nós tivermos comunhão com o Espírito, se nós constantemente estivermos na presença de Deus, se tivermos, sabe, tempo com Deus, e hoje a vida nos toma quase todo o tempo, a Bíblia diz que nós agirmos assim, ele, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Gálatas, diz que nós não cumpriremos os desejos maus. Ele fala de outra maneira, não cumprireis as concupiscências da carne. Os desejos maus que nos brotam se nós andarmos no Espírito. E eu confesso para você que não foi uma época de auge, espiritualmente falando. Estava na igreja, essa coisa toda. Só que tinha uma coisa, irmãos. Sempre quando eu ia na frente orar pelas pessoas, eu não conseguia orar. Porque o sentimento ainda estava. O desejo. E aquele desejo estava me fazendo mal. Me lembro como se fosse hoje. Igreja do Evangelho Pleno, pastor Evaldo. Eu era presbítero na igreja. E toda vez que eu ia orar, depois disso que aconteceu, eu não conseguia orar. Minha oração, sabe como se, ao invés de sair pela boca, saía pela orelha, assim. Ou não saía. A sensação de que não está fluindo, que não sai. E aí eu chamei os irmãos da igreja. Eu preciso que vocês orem por mim. Aconteceu assim, 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 assim. Eu estou com isso dentro do meu coração. E eu preciso que Deus tire isso do meu coração. Porque nós não precisamos também permanecer com esse desejo. Né? Porque às vezes o desejo é ruim. Mesmo que a gente refreie, mesmo que a gente diga não, mas ele persistir é ruim. Hã? É como um fel dentro da alma. E a partir dali tudo mudou. Então nós temos a nossa consciência. Nós temos o Espírito Santo de Deus que nos dirige, que nos convence do pecado, que nos guia. É? Mas finalmente nós temos um terceiro elemento que nos ajuda, que nos orienta, e para isso foram levantados por Deus, que são os líderes. Por que há necessidade de pastores? Alguém questiona e diz, eu não preciso de pastor que interfira, que me ensine, que me advirta. Bom, então você ora para Jesus e diga para ele que ele errou, porque foi ele que levantou os pastores. O apóstolo Paulo, quando ele fala na sua carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 11, o apóstolo Paulo diz que Deus deu para a igreja uns para serem apóstolos, outros para serem profetas, outros para serem evangelistas, outros para serem pastores e mestres, visando o aperfeiçoamento dos santos. Aí alguém diz, pô, mas o cara já é santo, precisa ser aperfeiçoado. Santo é escolhido, irmão. Os santos são os santos pecadores, que ainda lutam contra o pecado, que ainda lutam contra esses sentimentos, esses projetos, essas coisas que brotam dentro do coração.
Quando se é novo na fé, via de regra é comum se enfiar os pés pelas mãos, como se diz na gíria. Muito no impulso, muito facilmente cede ao que nasce no coração. O amadurecimento é o aprendizado a dizer não. O aperfeiçoamento é isso, irmão. Você jamais vai deixar de sentir aquilo que é próprio do seu temperamento. Caráter muda. Jesus muda caráter, temperamento não. O que ele muda é que ele nos ajuda, ele nos fortalece a dizer não àquilo que nasce dentro de nós, entendeu? Então, quem é sanguíneo não vai ser transformado em fleumático. Aquele que é iracundo, ele vai continuar. Só que antes ele berrava, agora o fogo pega por dentro. Antes ele botava o dedão para fora, na janela, aquele dedo, sabe qual é dele, né? Agora não, agora ele se morde dentro do carro, se aguenta, não faz. Isso é aperfeiçoamento. Então nós temos que avaliar. Todos os dias nós avaliamos coisas. Todos os dias. Mas nós devemos e deveríamos sim também avaliar aquilo que nasce, aquilo que brota. Temos a palavra de Deus, temos a nossa consciência que é nutrida pela palavra de Deus. Nós temos o Espírito Santo de Deus. É tão maravilhoso quando o Espírito Santo, quando ele nos interrompe, quando ele entra no nosso meio, ele peita a gente, diz, não faça isso. Ele entra no nosso caminho, nos mostra aquilo que aparentemente seria justo, correto. A gente muitas vezes tem um senso de justiça muito inadequado. Acho que no processo dessa caminhada terrena, como filhos de Deus, a grande conquista, a grande vitória, como diz Provérbios, é a gente aprender a negar-se a si mesmo, como disse Jesus. Talvez na linha de Jó. Jó era um homem temente a Deus, correto, e que se desviava do mal. Desviar-se do mal, na minha compreensão, não é somente olhar assim, rapaz, aquela turma ali não serve para mim, vou para outro caminho. Não só isso, né? Envolver-se com pessoas que vão ser uma pedra de tropeço na minha vida, mas acho que a grande batalha e o grande desvio é o desvio de mim mesmo. Do meu coração, daquilo que se levanta dentro de mim, que diz, faça. Você não sabe que você tem que fazer isso? Não, eu não vou fazer. Mas você é o quê? Você é um sangue de barata? Sou. Jesus me fez assim. Aprendi a engolir, a digerir. Isso é evangelho. Puxa, pastor, mas então o caminho de Deus é estreito. Ele falou que é estreito. Ele diz que largo é o caminho do mundo, da perdição. Agora, o caminho para cima é estreito, apertado. Fique de pé em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, meu querido. Fecha os teus olhos. Essa palavra fala com todo mundo, fala comigo, fala com você, não escapa ninguém, é chute na canela de todo mundo, irmão. Chute na canela. Pastor José dizia isso, né? É um chute na canela. É um chute abençoado. Né? Meu Deus, eu te agradeço.
Porque muitas vezes somos iludidos pelo mal, pelo inimigo das nossas almas. O mundo de hoje, Senhor, ensina o contrário. Que nós devemos satisfazer os desejos do nosso coração. Isso é egoísmo. Muitas vezes injustiça. E invariavelmente pecado. Obrigado, Deus, porque nos deste a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque viesse habitar dentro de nós através do teu Espírito. Obrigado, Senhor, porque levantasse os homens e mulheres que nos ensinam, que nos aconselham, que nos advertem. Como disse Paulo aos Colossenses, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem para apresentá-los perfeitos em Cristo. Planta, Deus, essa semente em nosso coração, essa palavra bendita que o Senhor nos traz. Que o teu Espírito faça ressoar, não a minha voz, não as minhas palavras, não o meu recado, Deus, mas sim, antes a tua palavra ou as tuas palavras, o teu recado, a tua voz. Ajuda-nos, Senhor, a sermos cada dia discípulos melhores. Assim como tu disseste, Senhor, eu vim para este mundo não para ser servido, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Vieste para servir. Negaste sim a ti mesmo. Por isso te tornas o nosso grande exemplo. Capacita-nos, Deus, a avaliarmos tudo aquilo que procede do nosso coração. E aquilo que for bom, Pai, que façamos. Aquilo que aprovarmos, Deus, neste critério ou nestes critérios, que façamos. Tudo que for mal, Senhor, que rejeitemos. Abençoa cada família que aqui está. Abençoa cada pessoa que está ouvindo este recado nesse momento. Ajuda-os, abençoa-os em teu nome. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meu amado irmão, Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada. Medite, reflite na palavra de Deus. Amém? Vá com Deus.